quadrilha de ladrão. Tem mais ladrão solto do que preso. Deu pra entender? Eu falei embolado. A liberdade dos latifundiários, a liberdade que existe aí, a independência dos patrões massacrarem o povo. Eles construíram um exército para massacrar canudos, para massacrar a população. Nós somos o exército do zumbi, o exército do povo, que constrói na rua, nas lutas. Então, nós aqui somos o grito dos excluídos. Pode começar já? Já tá indo? Já tá filmando? Então tá. Meu nome é Ricardo Alves de Oliveira, nascido e criado aqui no Morro da Mangueira, né? Morava aqui na vila que tem aqui. E estudei lá no Colégio Professor Ernesto Faria, que é onde começou, na verdade, o Mangueira investiu o projeto, né? Esse projeto, cara, foi uma ideia do professor Carlão, que a gente chamava ele de tio Carlão, que era professor de física, né, na época, e conhecia todo mundo, estava sempre no morro, tomando umas cachaças com a galera, estava sempre nos pagodes, nas festas. É uma pessoa super popular, como ele deu aula há bastante tempo aí lá no colégio, ou seja, todo mundo conhecia ele, o morro inteiro conhecia ele tinha um livre acesso, rodava isso aí tudo. Esse projeto foi fruto de vários esforços, né? Vários alunos nossos, que na verdade também abraçaram a ideia. O colégio cedeu espaço, no caso o espaço de um salão, né? Mas o Quadro Negro foi a comunidade que empreendeu, ou seja, a pintar a sala foi a comunidade que pintou, né? E começamos em 90 com aulas à noite, de todas as matérias, né? Então, aquele espaço ali, durante muito tempo, eu acredito que seja até hoje, né? Para mim é um espaço mágico.
É um espaço de encontro entre professores, diria, idealistas, professores competentes, professores comprometidos com a causa, né? E alunos também querendo mudar de vida, transformar suas vidas, né? Eu passei na porta da Universidade Rural, né? Federal Rural do Rio de Janeiro. Aí um amigo meu falou assim, aí que é a Universidade Rural. Eu falei, então aí que eu vou estudar. Eu assim, eu só olhei mesmo, não entrei na universidade, nada, só passei, me apaixonei. Eu falei, pô, aí que eu quero estudar, aí que eu vou estudar. Os caras riram dentro do carro, tá muito burro, você não vai estudar nunca aí. Eu falei, então beleza. Eu jamais iria imaginar que 21 anos depois, né, eu estaria aqui falando de uma iniciativa que começou lá atrás, em 90, né, mas jamais teríamos assim, a medida exata de quanto tempo esse projeto iria durar, né? Então foi um grupo de alunos do terceiro ano com alguns professores que davam aula no Colégio Ernesto Faria que montaram o pré. Então tinha muito esse intuito de ajudar o pessoal aqui a poder passar para a universidade, né? É esse caráter de um movimento, né, onde inclusive se estimula que os próprios alunos do pré passem na universidade, depois retornem, né, para dar. E essa própria vinculação que o MV hoje tem com outros movimentos sociais, no sentido de buscar se inserir nas lutas mais globais, né, da sociedade, estar presente sempre nos atos, né, mais de combate a esse modelo capitalista excludente que nós temos, foi se consolidando a partir, na realidade, dessa primeira metade dos anos 90, né, etc. Não tinha essa concepção originalmente. Foi uma disputa, inclusive, dentro do próprio Mangueira, né, porque para alguns professores isso não estava dado como um projeto de vida, era só ali dar aula, etc. e tal. Carlão, uma vez eu já estava fora do colégio lá, ele estava na porta do colégio e falou, aí, quero falar contigo. Eu falei, opa, pode falar, tio Carlão. Ele, pô, que vai ajudar a gente? Eu falei, o que houve? Tu tá montando aí um projeto de pré-vestibular, entendeu? Eu falei, mas eu não tenho grana, cara. Ele falou, não, cara, é de graça, entendeu? Aí explicou, entendeu? Que uns amigos dele, do magistério, né, que estavam com a ideia desse projeto, e eles queriam montar aqui na Mangueira, né, lá no colégio. Eu falei, tudo bem, eu vou. Que essa garotada que vinha para cá, seja lá, foi educada no silêncio. O espaço da fala, o espaço da escuta, o fato deles terem a oportunidade, né, de serem protagonistas, serem autores, né, da sua história, eu acho que talvez tenha sido o grande mote do sucesso desse projeto. A outra parte, né? Os alunos abraçaram também, ou seja, vamos lá, vamos tentar. E todo mundo estava ali todo dia, as pessoas trabalhavam o dia inteiro, aí a gente também emendava sábado, domingo, feriado, a gente estava todo mundo sempre, ou seja, houve até um receio de aquela coisa de chegar um tempo que não, vou esvaziar, não esvaziava, a galera, todo mundo ia. E culminou que começou a rolar os vestibulares, né? E começou a galera a fazer e assim, começou as pessoas não passarem algumas. Eu também, de primeira, na rural, como eu estava falando com vocês antes, né, em Oste. Também não passei, ou seja, eu passei na última reclassificação, na rê, puxaram, eu digo sempre, puxaram a pedrinha. Puxaram a pedrinha, isso aqui, jogaram pro lado lá. Pedra 7. Entendeu? Pedra 7. Número 7, a bola 7. Então aí jogaram pra lá. E eu entrei. O comprometimento da galera era alto. Eu, na época, não acreditando também que fosse ser aprovado no projeto, no vestibular, me inscrevi somente na UERJ. Quando saiu o resultado, eu vi lá, na época era aquele folhão do jornal, eu olhei assim e falei, caralho, passei. Pô, aprovadão, UERJ aqui do meu lado. Pum, pra dentro da UERJ, nono andar, cheguei lá. Todo mitidão, né, com a documentação na mão. Só que eu já cabreiro, né? Aquela história que tu falou, a gente não estava acostumado com essa história de a minha vaga tá lá. Né, sempre com o pé atrás. Eu levei o jornal, levei o outro da segunda fase. Aí quando eu entrei numa sala, o cara, aquelas folhas corridas grandona que tinha de computador antigamente, aí falou, ó, matricial, né? Matricial. Teu nome tá aqui não, vai na sala tal. Aí sei que nisso eu fiz um tour no andar, meu nome não tava em lugar nenhum. Aí eu já desesperado, até que eu peguei um cara lá e falei, pô, irmão, aqui, ó, tá aqui meu nome, meu número. Passei, pô, como é que meu nome não tá em sala nenhuma? Ele, deixa eu dar uma olhada na tua ficha aqui, cara. Aí quando o cara olhou, tava lá, H/Alice/SG. Aí o que era SG?
UERJ São Gonçalo. Lá em São Gonçalo. Eu agradeço pelo Mangueira Vestibular ter dado a oportunidade de seguir um outro caminho. Entendeu? De um caminho que até então nem por mim foi pensado. É toda hora aquele lance assim, pô, cara, tu estuda na escola pública, tu não vai arrumar porra nenhuma, não. Pô, lá, só vai lá pra comer merenda. Eu escutei isso demais, mano. Só que eu nunca fui conformado com isso. Entendeu? Esse lance de, pô, por que eu moro aqui? Por que eu tenho que viver nesse universo, nesse pouquinho que eu conheço? Aí apareceu esse lance, abriu já minha mente. Quando eu entrei na universidade, então, foi um universo, puta, muito, muito grande de informações que eu captei e aprendi a observar a sociedade, a minha vida, num outro prisma, porque a gente vai conhecendo ideias diferentes, debatendo com pessoas diferentes. Eu saí para fazer história. Então, porra, não custava nada, depois que eu tivesse com minha carga de experiência, fazer um retorno, retribuir o que haviam me proporcionado. E eu não esperei muito essa parada, não. Quando eu entrei lá na UERJ foi em 92, em 94 eu já estava aqui, cheguei e perguntei para a galera, vem cá, tem como tá precisando aí vai pegar a experiência também, cair nos trabalhos. Aí me arrumaram as aulas. Foi minha primeira experiência com aula. Tem que registrar tudo. Vamos, não edita essa parte, não. Dar aula no Mangueira Vestibular, bicho, é uma coisa assim satisfatória pra cacete. Durante um ano inteiro, na escola particular, eu dou aula 3, 4 vezes. Aula de verdade, eu consigo dar 3, 4 aulas por ano. No máximo, às vezes. Agora, aqui não. Aqui eu entrava e eu dava aula. Aqui eu entrava e eu dava aula, por quê? Porque aqui a história não é aquela assim, eu falo e tu escuta e acabou, não. A aula aqui é troca, como sempre foi a proposta da troca. A Mangueira Vestibular era um negócio importante para quem estava lá sentado. Mas era importante para caceta para quem estava lá em pé falando. Achei que não estava... O porquê da importância daquilo? O que a pessoa vai buscar naquilo? O que você ganha? Você ganha primeiro uma satisfação, né? Eu faço aquilo que eu falo. E eu tinha muita dedicação àquilo. E eles percebiam isso. Às vezes, quando matavam mais aulinha, né? Rato fugindo, tinha só o rabo aparecendo. Mas aí eu já pegava o cara na aula seguinte, esculachava. Aí não faltava mais. A Mangueira é uma lição. O ganho que você tem é que você se enriquece. A Mangueira enriquece você. Você tem orgulho de estar dando aula lá, e não é favor, não. O favor eles que estão prestando a mim. Eu cresci muito mais do que eles. Me lembro de pouquíssimas aulas que eu dei sozinho aqui no Mangueira, né? A equipe de geografia aqui no Mangueira sempre teve um pouco essa tradição das aulas coletivas. Eram 2, 3 professores que entravam junto em sala de aula e inclusive se questionavam, porque falavam uma coisa, o outro discordava. Não, beleza, o que você está falando aí? Então a gente, né, evidentemente com pessoas que tinham uma certa relação pessoal que permitia fazer isso, né? Mas de qualquer forma era uma construção também, o tempo inteiro. Então, aulas coletivas, né? Aulas coletivas com várias disciplinas, né? Os chamados aulões que a gente preparava, né? E que juntava geografia, português, história, biologia, né? Os trabalhos de campo, né? Que a gente fazia e faz até hoje, né? Pico da Tijuca, né? Fizemos uma vez na Baía de Guanabara, fretamos uma barca, né? E saímos para a Baía de Guanabara, enfim. Vou dar alguns exemplos de que eram coisas que se fazia e que na escola ali não estava fazendo também, e aí isso evidentemente gerava tensões, né? E problemas nessa relação, né? Aqui é o auditório que começou mais ou menos na década de 90 e houve essa ideia, né, do Carlão, que já era professor de vestibular, junto com o Nivaldo, também era um professor de um cursinho vestibular também, e começou a haver um movimento bastante bom aqui na Mangueira, de nível social, né, de nível de participação, existia um grupo muito atuante, e começou a se perceber essa necessidade de se criar um vestibular que na época era novidade, um vestibular
comunitário, um vestibular que atendesse a população aqui de um modo geral, né? Até um pouco assim, às vezes a gente tinha um atrito ou outro, mas sempre, né? Porque eles também vestiram a camisa mesmo, então às vezes começou assim, né, um pouco, às vezes, né? A gente tinha que parar para debater, olha, hoje a gente não pode oferecer mais espaço, que estava... E assim foi sendo que, de certa maneira, cada um cresceu para o seu lado, o Mangueira Vestibular cresceu, o colégio também, de certa maneira, cresceu, e foi importante que todo isso também gerou outros frutos aqui nas comunidades. As tensões eram claras, né? O trabalho que a gente fazia lá incomodava a escola de alguma maneira, né? Porque era uma crítica à própria existência, ao próprio fracasso escolar, né? De alguma forma é isso, quer dizer, a própria falência da educação, né, do Estado, né, pública no Rio de Janeiro era evidenciado ali na nossa presença. E de uma hora para outra, a gente não podia mais funcionar naquela escola, porque o Estado recebia uns computadores, esses projetos de informatização da escola e tal, e aí a gente não tinha sala. E aí, como que a gente vai fazer com todos esses alunos? O pré não pode acabar. E a gente ficou batendo de porta em porta para conseguir um espaço, né? De 99, 98, 99 para cá, foi uma turma que conseguiu consolidar que, assim, a maioria de hoje dos professores que estão aí são dessa turma, né? Que vestiu, assim, incorporou a ideia do projeto, que você vem, absorve, você vai, se gradua e você passa, né, volta para dar a sua contribuição do que você recebeu. Então, assim, a maioria hoje dos professores que retornaram é dessa época. Então a gente tem essa afinidade muito grande, e isso foi o que me deixou, assim, muito interessado pelo projeto. Essa coisa, assim, além de eu poder ajudar, eu tenho fala aqui, eu posso falar, eu posso ajudar a transformar outras coisas, entendeu? O pré, ele é um grande instrumento, né? É um grande agente, justamente nesse sentido. Porque quando você vem para cá, você não vai ter uma aula convencional. Você vai ter uma aula diferente. Com o MV dá aulas diferentes. Tá a lista de chamada depois, tá? Hoje é dia 20? Vamos ver se aí, pessoal. Não, posso não. Depois? José, faz o cabeçalho aqui depois. Boa noite. Boa noite. Uma turminha quietinha, ninguém fala nada. Lá de fora parecia que estava uma... A gente combina, mantém visita. Todo mundo pode botar aqui, não. Ali, a gente está aqui. Essa é a apresentadora? Essa aqui é a Jaqueline? É. Essa todo mundo. Já te entregou. Eu trabalho como cartunista, fazendo esses desenhos aí desde 1990. A partir de 1996 para 97, eu comecei a entrar na internet. Então, eu trabalho para a imprensa sindical, jornais sindicatos. Infelizmente, esses jornais sindicatos, eles têm um alcance muito limitado, porque eles são feitos para as categorias. É o sindicato do bancário, é o sindicato da justiça, então é voltado para as suas categorias. A internet é que abriu para todo mundo. Antigamente, não era todo mundo que tinha acesso à internet. Hoje, qualquer lan house, você vai lá e acessa. Você não precisa nem ter um computador. Então, eu queria só tratar com vocês aqui sobre a importância das imagens. Todo mundo deve ter assistido, por exemplo, a ocupação do alemão na televisão. Vocês repararam como aquilo foi tudo trabalhado, assim, foi um reality show, foi um Big Brother, né? Pois é. Não, a Globo foi um espectáculo, eu acompanhei. Foi ao vivo mostrando aqueles tanques, helicóptero. Não, e eles fugindo. E os caras fugindo, exatamente. Aquilo foi. A ocupação do alemão, ela foi transmitida em tempo real, como se gosta de falar, né? Ao vivo, o tempo todo, do começo ao fim. Então aqui aparece o tráfico que a TV mostra, que foi exatamente aquilo que apareceu na televisão. Os caras correndo, né? Tudo. Os caras tudo. Uns malcapilhos, os caras de chinelo, de bermuda, de fuzil, de radinho correndo.
de radinho, tem o radinho, né? Aí é esse o tráfego que a televisão mostra. Agora, a TV não mostra é quem faz esse fuzil de fabricação americana chegar na mão dele. Então, assim, a minha maneira de denunciar essas coisas, de expor essas coisas, é através disso que vocês estão vendo. Então, se vocês repararem nesses desenhos todos, esse aqui a polícia foi lá em casa. Eu não faço desenho sem assinatura. Eu assumo que eu faço. O que eu estou falando para vocês agora, eu falo em qualquer lugar que você me leve. E todos os desenhos e a minha assinatura. Eu não jogo conversa fora. Assim, a minha consciência está tranquila exatamente por causa disso. Se eu morrer hoje, amanhã ou daqui a 30 anos, não importa. O que importa é que esse trabalho já está aqui. Por isso que eu tive a preocupação de fazer tudo copyleft. Tudo livre. Exatamente por causa disso. Para que as pessoas se apropriassem desse trabalho. Agora, quem não seja para que tivesse acesso, para que não tivesse barreira, para que você pudesse acessar, para que pudesse... Uma vez eu conversei com um cara, um fotógrafo, ele foi no Haiti e fez umas fotos muito interessantes, né? Importantes, um registro histórico importante. Cara, ele tinha uma preocupação de que ninguém fosse chupar as fotos dele, que era um negócio absurdo. Ele dizia assim, eu tenho advogado, se usar as minhas fotos na internet eu vou saber. Entendeu? Não tem sensibilidade. Que uma foto que você faz no Haiti, como ele fez, de gente morta na calçada, umas fotos dessas não são fotos para ganhar dinheiro. Foto para ganhar dinheiro é foto da Katy Perry. É foto da Lady Gaga. É isso para ganhar dinheiro. Agora, foto que pode ser assim, pode ajudar a transformar uma realidade, imagens que pode ajudar a transformar uma realidade, essas não podem ter valor econômico. Na verdade, você não paga nada, aquela pessoa avaliada. Então é difícil você encontrar um movimento social que entenda tudo isso e saiba qual é a sua função, né? E eu acho que o grande mérito do Mangueira é esse, né? Saber qual é a função social que nós temos aqui. Aqui ninguém está querendo aparecer, né? Ninguém está querendo prestígio, ninguém está querendo glamour, ninguém está querendo. Assim, a gente sabe qual é a nossa função. Eu sei por que eu estou aqui, ele sabe por que ele está aqui, né? E essas pessoas que vêm aqui, né, elas também são informadas. Ninguém entra aqui achando que isso aqui é só um cursinho para vestibular, né? Por isso a gente faz lá aquelas reuniões todas antes e explica para todos os alunos qual é o objetivo. É um pré-vestibular? É. Mas antes de qualquer coisa, isso aqui é um movimento social, político. As pessoas têm que saber disso, ainda que não seja partidário. O Estado não se faz presente, né? Desde a alfabetização. Então, meu querido, é nesses gargalhos que a gente vai ter que entrar. E vamos entrar de forma organizada. É isso que a gente está buscando. Não é oba-oba, como eles gostam muito de colocar, samba do crioulo doido, o samba do proletariado, ou então o morro está descendo. O morro vai descer de forma organizada. É isso que está sendo buscado com esses movimentos sociais. O AMV certamente é um deles. É comum em muitos anos, mesmo quando eu trabalho no Flui, de bar, uma turma, que a gente consegue encontrar ainda de junta top de ir, vai poder montar para ir. Nunca vai ser uma coisa, mas sempre vai um número razoável. Sempre tem um processo muito de quando vão, a gente chega aqui, fala que tem que ir, por causa disso, por causa daquilo, aí vão no próximo. Aí era comum isso, eles não quererem ir, mas uma vez que a gente motiva, fala o porquê, eles vão. O que está ocorrendo esse ano, que pelos métodos que a gente conhece até agora, a gente não está conseguindo fazer esse convencimento da importância das atividades. Então, assim, a gente tem que pensar algo diferente do que a gente já faz, porque a gente meio que está esgotando o que a gente sabe fazer. Eu acho que uma ideia seria a gente começar a mudar essa linha de pensamento até o meio do ano. E depois deixa para ver se eles conseguiram perceber. Que a gente exige que eles tenham que participar disso, daquilo outro, da atividade, sem eles conhecerem. Mas por que eu tenho que ir? Né? Qual o motivo, qual o objetivo deles irem participar para eles, né? Que vêm para estudar? Vou participar para quê? Para mudar a sociedade, mas mudar como? Mudar o quê? Para quê? Tá bom assim? Eu trabalho, ganho minha merrequinha, sento lá.
fico aqui, estudo, vou mudar o quê? Até que ponto a gente tem que chegar cobrando isso das pessoas. Vocês não vão chegar com essa clareza. Às vezes não vão chegar nem sabendo se querem só fazer um curso qualificado para a universidade. E aí, só que para ganhar essas pessoas, se isso cabe a gente vai ter, aí sim, aí os professores vão ter que estar presentes de forma mais qualificada, aí vai ter que ser um espaço um pouco diferente do que é hoje, assim. Que talvez já tenha sido em algum momento mesmo. Se a gente está falando, se a gente foca no grupo de alunos, está complicado, não sei o quê, o professor está igual. Está mais complicado, porque se eu concordo com a Luísa, alguém mais concorda, que é complicado convencer o aluno, uma vez que ele não vê o professor desfrutando e realizando aquela prática. Então, para mim, hoje, o foco é reestruturar a cultura e cidadania e reestruturar as matérias do pré-sim. A gente já vem de uma realidade diferente dessa realidade de quem foi meus professores, né? Eles, bem ou mal, quem estava me dando aula já estava com uma vida estabilizada, que nós ainda não temos. A gente está... eu acho que o Mangueira hoje vive um outro movimento. De fato, os problemas nossos de hoje são problemas que são meio também por conta disso, né? Por conta de quem está hoje mexendo na Mangueira, é outra classe. Poucas pessoas estão participando das atividades fora aqui também, que a gente afirma no início do ano que são fundamentais para o que a gente quer fazer de projeto aqui, porque só aquela aulinha de 1h30, 1 hora, sei lá quanto, não dá conta das coisas. O problema não é nem a atividade, sabe assim? Que não vá na atividade, isso eu até entendo, né? Mas, eu digo assim, na própria aula, né? Porque se a gente estivesse pegando pesado eu acho que estamos, de repente, pegando pesado na questão política e tal, tá bom, então a cara não vai no cinema, não vai no MST, não vai na Tijuca, pá, mas nem na aula. Então, assim, eu acho que sempre, eu não acho que está pior, eu acho que sempre foi assim. Inclusive, alguns ex-alunos que viraram professor vivem sacaneando, brincando com a gente nesse tipo de coisa. Não, eu também não fazia, fazia pouco, eu também não fazia. E aí foi assim, sempre assim. O que eu acho que tem diferencial nisso aí, assim, é um certo desânimo que as coisas não estão andando para os alunos e para a gente. E aí, assim, cara, eu só tenho sentido essa reunião aqui, a gente tentar romper com esse ciclo mais uma vez, senão cara, não dá, né? Eu tenho muita clareza do que eu quero, e o que eu quero aqui, bom, eu quero acabar com esse mundo que está aí, a gente discute isso de vez em quando, a gente se encontra e tal, eu quero acabar com o capitalismo que está aí, e a sala de aula para mim é um instrumento. Cheguei, vim da aula, chovendo, chegou aqui, tava a lua, brinquei, cheguei aqui, só tinha 2 alunos, um com o braço quebrado, que não podia escrever, e uma outra aluna depois foi chegando, só sei que a sala ficou cheia. E no final, você chega cansado, tal, mas eu já cheguei brincando, tal, mas no final eu fui para casa feliz, mesmo cansada, brincando, por quê? Eu saí daqui com eles querendo mais aula. Essa reunião para mim está sendo importante, primeiro, para eu olhar alguns erros que de alguma forma tô tendo, né? Estamos tendo. A gente tem que ver isso. Segundo, propor, vamos para saídas. A saída não pode ser a porta. Então, inicialmente, o meu objetivo era cursar a faculdade, fazer um curso, né, universitário. E vindo de escola pública, né, você não tem muito essa possibilidade, né? Eu sou moradora da comunidade, nascida e criada na comunidade de Tuiuti, aqui próxima. E sempre tive essa necessidade, essa vontade de estar tentando, né, melhorar, né, a nível social, né, e a nível intelectual, no sentido de estar podendo atingir a universidade, né? Mas aquilo sempre estava muito longe, porque vinda de escola pública aqui da região, né, sem as devidas condições, isso para mim era muito distante. A minha família era assim, até a 4ª ou 5ª. Meus irmãos mesmo começou a estudar, mais velho do que eu, mas teve que parar por causa de trabalho. Família pobre, tem que dar um jeito de ajudar em casa. Fiquei sabendo da MV com uma faixa numa das entradas do morro que eu moro, Tuiuti. Aí a minha irmã que ficou sabendo, no caso, ela me falou, não quis muito vir, mas no último dia que ela veio, eu vim junto. Ela veio, eu também vim, né? Assim, aí comecei a fazer, terminei o ensino em 2007. Vai muita gente perguntava, o que você vai fazer? Eu sempre queria fazer faculdade, pedagogia. Ainda não consegui, mas vou chegar lá. As minhas irmãs mesmo, nenhuma são formadas. E eu pretendo chegar lá, e eu falo pra minha mãe, mãe, se nenhuma delas chegar, eu vou conseguir. Porque a maioria que chega pra mim fala,
isso é besteira, deixa o pré pra lá, depois tu estuda quando chega na faculdade. Eu falei, se é o pré que tá me ajudando, como é que eu vou chegar numa faculdade? Ah, falta um dia de aula, não tem problema. Eu falei, não é questão de faltar um dia de aula, é questão é uma matéria que eu tô perdendo, uma coisa que provavelmente pode cair numa prova e eu perdi. E muita gente, tanto faz, não ligam para isso. Na minha família, eu vou ser a primeira pessoa que vai concluir uma faculdade. Os meus pais, eles eram analfabetos. Tem algumas irmãs que ainda são. Assim, eu vou ser a primeira pessoa que vou chegar lá. Eu tinha uma irmã que já é falecida, ela fez até o ensino médio, acabou se formando professora. E aí ela chamava a faculdade de dificuldade. Ela dizia assim, não vou fazer dificuldade não, porque... E a partir de um determinado momento da minha vida, em me encontrar nesse espaço, foi possível descobrir. Né? E foi possível para mim atingir, né, essa faculdade, mas com outro olhar. Eu não só entrei na UF, a Carla Mero entrou na UF com outro olhar, com uma outra postura de vida. Então, coisas que eu aprendia lá, a postura de professores que eu via lá, eu pude questionar a partir da minha experiência aqui. A vivência dos nossos alunos nas universidades não é qualquer coisa. Hoje, assim, tem uma questão de que as pessoas não se veem, né? Elas não conseguem se ver na luta, elas não conseguem ver que aquela luta é dela, assim. Eu posso dizer isso, assim, dentro da universidade, por exemplo, com a questão das cotas. Fiz o pré-vestibular por cotas, fiz por cotas de negro, né? Porque eu acredito nas cotas, né? E aí, quando eu entro na universidade, estar no MV é maravilhoso, porque assim, você entra pronto para a faculdade, é uma escolha. Você pode também não entrar pronto, mas você só não vai entrar pronto se você não quiser, né? Porque quando a gente entra na universidade, isso tudo já foi discutido, já foi debatido, né? Já tem um monte de questão resolvida que, se você resolver absorver isso, e se você acreditar nisso, quando você entra na universidade, quando essa discussão vem para a sala de aula, você consegue trabalhar muito bem dentro da sala de aula. Ou não, de vez em quando você quer jogar as cadeiras pro alto, mas se resolve, né? E a única vez que eu tive uma discussão, que aí foi com uma aluna branca, ela falou, mas por causa das cotas, eu falei para ela assim, quanto você tirou na prova? Se é a questão, vamos trabalhar com a meritocracia, então vamos trabalhar com a meritocracia. Quanto você tirou na prova? Aí ela me falou quanto ela tinha tirado. Eu falei, se você quiser, eu trago a minha nota, foi maior do que a sua. E aí? Se fosse por questão de mérito, eu estaria na sua frente, talvez você nem estaria aqui. E aí? Como é que a gente faz? Então, na verdade, ser cotista é mais uma convicção do que da coisa de que esse país precisa reconhecer que ele é racista, né? E que ele discriminou e que ele discrimina até hoje. A luta continua dentro do espaço público, dentro da academia pública, né? E assim, eles não nos querem lá. Ficou bem claro para mim, né? O Marquinhos fala muito isso. Eles não querem vocês lá, não querem vocês lá, não querem vocês lá. E realmente, eu vi que realmente nós éramos hóspedes, vamos dizer assim, né? Que a gente fica lá durante pouco tempo, éramos hóspedes indesejáveis. Às vezes entro na sala, olha, cotista, tem o livro tal, para vocês, tem pendrive, né? Isso, de vez em quando, é um motivo lá de discussões, né? Para vocês tem tudo, né? Porque tem pendrive, tem livro, tem isso e aquilo. Falei, colega, eu divido meu pendrive com você. Eu divido também meu livro com você. E fora as pinchações no banheiro, né? Cotista, né? Pi, algumas outras coisinhas, né? Ou então, quando te olham, essa é cotista. É negra, ela é cotista. Graças a Deus, ou a MV, né? Isso, para mim, não me atinge. Não me atinge porque foi trabalhado, muito trabalhado isso aqui na MV. Mas tem colegas que se escondem, tem vergonha de dizer que são cotistas. Então, perceba como isso é tão cruel que colegas sentem vergonha de dizer que entraram através de cotas, né?
Eu não sinto vergonha nenhuma, eu tenho as minhas limitações, tenho dificuldades sim, mas elas são superadas. Quando você entra na faculdade, você começa a estudar e aí o seu tempo começa a ficar mais curto, você começa a priorizar os estudos, aí deixa de ter o convívio familiar, né? E aí você começa a ser taxado de uma série de coisas, diz que você está metida porque você não faz mais parte das reuniões familiares, que você não... Os amigos também dizem que você não procura mais os seus amigos, que você agora, depois que começou a estudar, que você ficou muito diferente e que você vai acabar ficando doida de tanto estudar. Essa semana mesmo eu escutei isso. A amiga minha me ligou e me perguntou: e aí, o que você está fazendo? Aí eu falei para ela: estou fazendo um trabalho, infelizmente eu não vou poder falar muito contigo porque eu vou ter que fazer o trabalho. Aí ela me ligou no dia seguinte: e aí? Eu falei assim: continua fazendo o trabalho, mas não terminou ainda? Eu falei: não terminei ainda. Pô, mas não é possível, o negócio é tão difícil assim. Eu falei: pensar é muito difícil, porque não nos ensina a pensar. E foi nesse espaço, né, na possibilidade do conhecer, óbvio que isso é dentro de um processo, mas eu pude dar nome aos questionamentos que me incomodavam já há tempos e eu não tinha ainda essa capacidade, ainda não tinha esse despertar. Na verdade, eu tenho uns embates muito fortes na minha família, em virtude de uma vez eu ter sido criada em religião, né? Minha família é uma família católica e tradicional e tal, e aí quando eu venho para o pré, eu desacredito em tudo aquilo que eu fui ensinada a acreditar. E assim, eu acho que o pré foi isso, né? Um espaço que me propôs a conhecer coisas novas e ver que não existia verdade absoluta, né? Que não existe e que as coisas são postas como regras, né? A sociedade impõe regras que a gente deve acreditar, que se não acreditar você está fora dela. E eu acho que o MV é um espaço de conhecimento crítico que te faz ver além daquilo. Mas foi muito difícil, né? Minha mãe às vezes ela ficava nitidamente chateada, né? Porque a gente passava muito tempo aqui, fazendo os trabalhos, né? Indo para acampamento. Quando... a gente diz até hoje que vai para o MST é uma doideira, né? Para o acampamento, para um assentamento. Eles dizem é loucura, né? Esse povo maluco, né? Querendo ganhar terra, brigando por terra, quer dizer, invadindo as terras alheias. Por mais que nós ainda, ou até hoje, coloquemos nas nossas famílias, né? O trabalho que o MST quer, qual é o discurso que o MST quer, né? É por uma sociedade justa, por uma mudança, uma transformação de sociedade. Não é legal, né? Não é legal porque essas pessoas, essas famílias estão sem espaço. Essas pessoas não podem fazer aquilo que elas mais prezam, né? E o que dá a elas a sua identidade, né? Quem prestou atenção viu que a gente sai do Rio de Janeiro muito rápido, você já não tem nada em lugar nenhum muito rápido. Ou seja, a probabilidade que você tenha a quantidade de terra assustadora aqui, que poderia estar as pessoas trabalhando, a gente sempre fala isso, é fundamental. Ou seja, essa terra aqui, quando a gente vem pela Dutra, por exemplo, eu levei, são exatamente 60 quilômetros do centro do Rio. Isso é uma coisa. A outra, a gente pegou a linha vermelha. No momento que a gente pegou a linha vermelha, você deve ter visto muita poluição, né? Mas ao mesmo tempo, ali perto da Ilha do Fundão, você vê alguns projetos de regeneração daquela área ali, onde você tem ali um tipo de vegetação. Alguém lembra que tipo de vegetação é aquela que está em torno da Baía de Guanabara? Ó o barulhinho fazendo. Tem que pensar. Que tipo de vegetação é aquela que está ali, que pega mangue, né? O manguezal está ali. O manguezal é fundamental, é um viveiro. Ele é fundamental para filtrar a água e tal, ele é fundamental porque ele pega a água do rio e a água do mar, né? E ali a Baía de Guanabara é um receptáculo dessa água toda e tal. Isso tudo a gente sabe ou já está organizando na cabeça. Óbvio que a gente está vendo ali a quantidade de lixo exorbitante, a quantidade de esgoto que vai sendo jogado para aquilo ali. Aquilo não tem essa capacidade de filtrar aquela água. Primeiramente, assim, o assentamento Terra Prometida, né? Uma comunidade que existe há 12 anos aí. Nesses 12 anos faz mais ou menos uns 4, vai fazer 5, que nós conquistou a terra.
E muitos acham que conquistar terra é conquistar a reforma agrária. Não é. Conquistar a terra é quando o Estado pega a terra, assim, compra a fazenda, no caso, e joga o povo lá e fala, se vira. Foi o que aconteceu aqui. Nós estamos a 35 quilômetros do centro do Rio em linha reta, né? E aí fazendo os trajetos, aí vai para uns 60, né? Depende do trajeto que você vai fazer. Então é um assentamento muito próximo do perímetro urbano, é um assentamento de um potencial produtivo de comercialização de escoar, mercadoria muito bom. O pressuposto da agroecologia, porque se eu me proponho a uma relação, harmonia com a natureza, eu tenho que entender a relação que a própria natureza cria entre ela. E eu sou parte dela, eu não sou algo externo. Se eu sou parte dela, se eu estou dentro dela, se eu estou dentro dessa natureza, porque eu também sou homem natureza, né? Pressupõe não uma sobreposição de uma espécie sobre as outras, não é isso? Consequentemente, não homem com homem também. Ou exploração de homem pelo homem. Então olha como é que o bagulho é frenético. Não é tão simples como se pensa. Olha o grau de responsabilidade de vocês. É nosso, de vocês também, não é só meu não. É nosso. Vocês entraram ou vão entrar numa faculdade, bicho, é pra isso. Tem a tarefa de fazer aquilo ferver, entendeu? É entrar com aquilo lá pra sacudir. E a história do Brasil vai poder dizer no futuro assim, ó, por aqui passou uma turma, várias turmas, né? De um período histórico onde pré-vestibulares contribuiu para essa formação, que nego entrou e incomodou, sacudiu, revolucionou. Mais ou menos essa é a ideia. Não é para ficar lá só adquirir seu diploma. O papo é reto. Na vida de quem nasce nesse lado da corda, que é o mais fraco, você tem várias opções. Você tem o tráfico, você tem o roubo, você tem a prostituição, ou você tem aquela que é foda. Aquela que tu vai levar mais tempo. Mais árduo, né? Ou mais árduo. Que é o que ninguém vai te tomar mais. Quando tu botar na tua conta, ninguém mais tira, irmão. Ninguém mais tira. Se tu botar lá o teu ensino médio, a tua graduação, o teu mestrado, ninguém vai tirar essa parada. O vagabundo vai ter que engolir isso. A verdade é essa. Porque o morro que passa na televisão é o morro que só passa quando tá uns 3 lá no chão, quando tá um monte de fuzil na mão. Não passa o morro do dia a dia. O morro que você sai para trabalhar, volta, que você senta no bar para trocar ideia, que você tem casa, que não chove dentro. Porque a ideia que tem na televisão é que todo mundo que nasce na favela é coitadinho. Todo mundo que nasce na favela tem que ter ajuda de A a B. Pô, meu irmão, todo mundo que nasce na favela é ser humano como qualquer outro. E tem que ter crédito, como se fala por aí. Tem que acreditar. Mas se o cara não se acredita, como é que ele vai fugir disso? Aí vem para o Mangueira Vestibular, aprende um pouquinho aprende a ter esse crédito. Para poder chegar lá no muro, lá no outro lado, ali do outro lado da linha do trem, na UERJ, aí lá ele poder se expressar. Recuperação da autoestima da pessoa, assim, do aluno. Porque, como foi dito por vários entrevistados, essa nossa carência e, pô, eu nunca tinha me visto, nunca tinha ido num teatro, e eu fui por aqui pela MV. Cinema, pô, comecei a ver outro tipo de filme. Assim, após eu ter terminado o 2º grau, eu não tinha
discussão nenhuma, não tinha nada. Apenas eu ia trabalhar, voltava do trabalho, dormia. No dia seguinte trabalhava de novo. O que eu gostaria é que não existisse mais o MV nesse contexto de luta, né? Nesse contexto de que existe algo muito errado e a gente está aqui lutando contra isso, né? Lutando contra o sistema, lutando contra o racismo, lutando contra a homofobia. E aí eu disse para ele que o fato de o MV não mais existir seria que a gente pudesse estar pleiteando algo melhor para esse mundo, para essa sociedade, né? A gente não estaria mais aqui lutando contra tudo isso, né? E eu vejo que as coisas não mudou, de certa forma, que a gente continua aqui depois de 6 anos, completou 21 anos e a gente está aqui ainda lutando pelas mesmas coisas, né? Eu aprendi muita coisa aqui dentro e espero que as pessoas que entrar aqui hoje tenham esse mesmo foco que eu tive. Mas é isso, acho que a última coisa é a vitória deles. Primeiro, de aturar a gente, né? Segundo, fazer com que a instituição exista, persista. Nem existe, persista. Porque o professor vai saindo, né? Entra outro. Não faz muita diferença. Agora, o aluno, sai 15 alunos, entra 15 alunos, isso faz diferença, né? Então, eu acho que esses cursos são cursos prova de resistência. É muito mais resistência que outra coisa qualquer. E eu vivi feliz 6 anos lá. Nessa altura do filme, a gente acompanhando tanto, a gente não consegue pensar mais o que não foi falado no filme, né? O que não foi dito. Mas ainda que já tenha sido dito, né, acho que o que eu acho que não poderia, que não deixar de ser falado, é que, felizmente, apesar de todas as dificuldades que a gente passa, a gente ainda tem força para continuar resistindo, né? Tanto que esse ano de 2011 completamos 21 anos de existência. Queria lembrar que aqui é música de improvisação na realidade. A chamada Jam Session.
21 anos, completados exatamente no dia 13 de agosto, juntamente com Fidel Castro, que fez bem mais de 21 anos, tivemos muitos momentos de felicidade. Por exemplo, na aprovação de alunos para as várias universidades públicas existentes no estado do Rio de Janeiro, o UERJ, o FRJ, o Unirio, o UF, o Rural e o Norte Fluminense. Nas festas de aniversário da AMB e seus membros, sempre festejados com muita alegria e onde se come e se bebe à vontade. Mas nem tudo são flores. Também tivemos nossos momentos de angústia e tristeza, onde não sabíamos como continuar na luta, como manter a energia, como cativar corações e mentes para as nossas causas, que por sinal são muitas. Companheiros e companheiros das ocupações Quilombo das Guerreiras e Chiquinha Gonzaga, com as quais nos solidarizamos 100% e apoiamos incondicionalmente neste momento difícil de mega eventos e mega expulsões. Afinal, somos todos sem teto. As companheiras e companheiros do MST, primeiro grupo político ao qual nos ligamos e que nos serviram e ainda serve de modelo de luta, de perseverança e de organização. Afinal, somos todos sem terra. As companheiras e companheiros do Movimento Negro Unificado e de vários outros grupos negros que já mantivemos contato e aos quais não só apoiamos, mas lutamos juntos por uma sociedade sem racismo. Afinal, somos todos afrodescendentes e com muito... Cantem e dancem o que lhes vier à cabeça. Conversem, troquem ideias e observações com quem lhes parecer mais apropriado. Aqui estamos entre amigos, entre companheiros. Chegamos aqui curiosos e ansiosos, sairemos renovados. Viva a MV, viva todas as nossas organizações. Viva a Revolução! A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer sua alma de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. A gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está com a bunda exposta na janela pra passar a mão nela. A gente quer viver pleno direito, a gente quer viver todo respeito.